falsos profetas usando táticas satanistas para falar da palavra de Deus, adivinhações, pessoas se denominando profetas, pessoas se denominando bispos e o caralho a quatro. Todo tipo de enganação que na época de Jesus, na época do verdadeiro Jesus, provavelmente só quem sabia usar essas ferramentas de enganação completamente, assim como os pastores de hoje usam, era o próprio Satanás, ele que conseguia usar essas ferramentas, e essas pessoas estão usando, enganando pessoas pobres e enriquecendo. E aí, pastores de diversas igrejas usam rituais mágicos para poder enganar as pessoas, aquelas que precisam de algo visual para ativar a sua fé. Ou seja, o pastor coloca umas rosas que ele dá durante os cultos. Todo mundo sabe que tem igrejas grandes aí que são como verdadeiras indústrias. Elas abrem de manhã, tem um culto de tantas horas, tal hora abre de novo, tem um culto de tantas horas, e 7 horas abre de novo, tem um culto de tantas horas. É escalonado. E elas doam algumas rosas e dizem que elas vão fazer um sacrifício daquelas rosas. E aí eles colocam aquelas rosas dentro de um tonel, tocam fogo, como vocês estão vendo na imagem pequena aqui, tocam fogo dizendo que aquilo é o sacrifício. Irmão, isso é satanismo. Jesus Cristo pregava uma fé no invisível, no intocável. Jesus Cristo simplesmente ia lá, olhava para você e falava assim: esse precisa de um milagre. Ele não dava um milagre a quem queria, ele dava um milagre a quem ele observava que precisava. Eu separei aqui 4 vídeos, diferente entre eles, e vou colocar para depois a gente discutir a semelhança que tem entre esses falsos profetas desses vídeos. E hoje nós acabamos agora a reunião das 7 da noite, que nós estamos queimando as rosas, né, das pessoas que vieram aqui durante o dia e também agora às 7 da noite. Acabou a reunião das 7. Aqui, assim como essas rosas, elas estão queimando todo o mal da vida das pessoas. Também está sendo queimada a doença, a inveja, a miséria, o sofrimento, os vícios. Todo o mal está sendo queimado aqui agora. Aqui, ó, está sendo queimado aqui nessas rosas aqui. Ó. Esse fogo representa o poder de Deus queimando todo o mal da vida das pessoas. E eu quero aproveitar e convidar você para sexta-feira que vem. Nós vamos estar aqui o dia inteiro, em especial 7 da noite. Avenida Epitácio Pessoa 2000, Expedicionários. 7 da noite. Bom, resumo rapidinho aqui. Ó. Aqui está as rosas que as pessoas doaram. Você viu que ele falou lá que doaram as rosas, doaram e ele vai queimar e vai fazer o sacrifício e todo o mal da vida da pessoa vai sair. Todo o mal. Ou seja, você está passando por um mal, um perrengue horrível, terrível, sua família destruiu tudo. Você vai na igreja desse cidadão aí, que eu não sei que igreja é, pega uma rosa, ele vai fazer uma oração pela rosa que você tocou, vai jogar naquele tonel ali, vai queimar e todo o mal vai sair da sua vida. Vocês não conseguem perceber que isso é um ritual macabro, porque em momento algum Jesus fez rituais para poder curar ninguém, nem perdoar ninguém. E pelo que eu conheço, o mínimo que eu conheço de conteúdo bíblico, as profecias que Jesus nos ensinou, ela vem baseada única e exclusivamente na fé, naquilo que a gente não consegue ver. Não existe rituais. Rituais talvez existisse no Velho Testamento antes que Jesus viesse à Terra para poder fazer se cumprir várias daquelas profecias anteriores. O Velho Testamento, é tanto que o Velho Testamento hoje em dia ele é usado apenas como base estratégica para as igrejas criarem porque o Velho Testamento conta mais a história de Israel, então é muito mais baseado na história dos judeus do que das nações que foram criadas depois com o cristianismo. Então os cristãos de hoje em dia usam o Velho Testamento como estratégia para poder criar os seus ritos
de enganação, seus ritos de manipulação. Ou seja, quando eles querem falar em exortação, eles usam o Velho Testamento. Quando eles querem falar em bênção, eles usam o Novo Testamento. E quando eles querem te enganar, ele mistura os dois. E aí faz aquela lambança. Sendo que, no momento em que Jesus nasceu, no momento em que Jesus cumpriu a lei do Antigo Testamento, tudo que nós devemos seguir hoje é o Velho Testamento, é o Novo Testamento. Porém, esses caras, como eles são enganadores, eles usam técnicas que ninguém nunca viu no Evangelho de Jesus, ninguém nunca viu na história de Jesus, ninguém nunca viu na história de nenhum dos apóstolos, para poder enganar as pessoas. Ou seja, um ritual macabro. Agora nós vamos ver aqui um cidadão, que isso aqui é muito comum nas igrejas hoje em dia. Isso aqui é muito comum. O cidadão, ele já usou todas as táticas possíveis para enganar as pessoas e para pedir oferta, para pedir dízimo e para poder adquirir dinheiro. E tem pessoas que dão dinheiro na igreja como se fosse o pagamento de um boleto mensal. As pessoas todos os dias ou meses ou semanas, não sei, tiram dinheiro e dá. Isso a vida toda. E tem pessoas que não. Tem pessoas que vão entrando novas, que não dão, que não tem costume e tal. E eles precisam convencer essas pessoas a darem o dízimo. Porque muitos desses pastores vivem desse dízimo. Muitos desses pastores são ricos por causa desses dízimos e dessas ofertas. E é muito dinheiro. Igreja não paga imposto, é muito dinheiro. Eles não vão perder, né? E aqui o cara vai dizer aqui o seguinte. Ele tá aqui com um tênis de 10 mil reais. Já começa a satanice aí. O cara tá com um tênis de 10 mil reais. E aí ele fala que o tênis, você tem que doar o tênis, eu vou doar o tênis para a igreja. Aí ele diz que doou o tênis para a igreja. Aí pergunta a alguém da igreja se alguém quer comprar o tênis por 8 mil reais. Ou seja, achou uma nova forma de ofertar. Ou seja, ele ofertou o tênis para a igreja e vendeu o tênis para alguém para dar o dinheiro e tal. Não é sobre calçar um tênis de 10 mil ou calçar um tênis de 200. É sobre você calçar um tênis de 10, mas ofertar como você ofertava quando tinha 200. Deus mudou o seu nível de transbordo, mas você não mudou a sua mentalidade. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Alguém comigo ainda diga amém. Então eu quero ofertar esse tênis para a igreja. É o meu primeiro uso. Eu só usei para sair de casa e vir para cá. Ele está com cheiro de novo. Literalmente. Eu não sei se alguém pagaria, sei lá, 8 mil reais nele. Eu estou ofertando para a igreja, então ele é da igreja a partir de agora. Alguém daria 8 mil reais nesse tênis para a gente usar na obra da igreja? Então ele é seu. Vem cá. Vocês entenderam a tática? Uma musiquinha de amor, uma voz mansa, de carinho, para poder enganar os otários. Porque oferta e dízimo não é assim que se dá. Se você está dando o seu dízimo e sua oferta tocado no seu coração na igreja, pela palavra mansa de um pastor assim, você está sendo enganado. Então, o conselho que eu te dou é todas as vezes em que você for para a igreja, que chegar na hora da oferta, você saia da igreja. Fuja. Volte na hora da pregação de exortação. Talvez você extraia alguma coisa útil dali. Mas na oferta, não. A oferta é a hora que o verdadeiro espírito desses caras se manifesta. Entendeu? O cara, qual é? Eu quero que vocês me respondam o seguinte: qual é, por que motivo, por que raios de motivo você vai doar um tênis na igreja? Por que raio de motivos? Por que você não doa uma cesta básica na igreja? Se o motivo principal da igreja é você ajudar as pessoas que mais precisam, mais carentes. Por que você não doa 6 telhas para poder cobrir a casa de algum irmão que está morrendo, que tá a chuva caindo dentro de casa? Por que você não doa um saco de cimento? Hein? Por que você que tem um dinheiro, por que você tem um dinheiro para comprar um tênis de 10 mil, você não doa uma cozinha completa para uma senhora carente que não tem o que
como montar uma cozinha, não tem como comprar uma geladeira. Com 10 mil reais você compra uma geladeira, compra um fogão, compra um armário e dá para essa pessoa. Essa pessoa vai ficar muito mais feliz do que um tênis. Principalmente que o tênis ele doou para a igreja e alguém comprou o tênis e o dinheiro foi para ele. Consegue entender o raio que esses caras estão fazendo para poder adquirir o seu dinheiro, trabalhador? Você, o mesmo que vem aqui e me critica nos vídeos, é um tremendo de um imbecil, um idiota, porque está sendo enganado por essas palavras bonitinhas desses caras. Com a musiquinha plam, 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 bonitinha e o cara falando com a voz com a voz de choro. Vocês entenderam? Para completar aqui, para não ficar muito extenso esse vídeo, eu vou colocar aqui o vídeo do falso profeta Mor, né? O cara da atualidade, o cara tá na internet, TikTok, tudo. O cara é o profeta. Enfim, cara, não sei que. Só a ideia que esse cara vai dar. Só profético? Não, eu tenho dons espirituais, um chamado específico. Os ministérios, os 5, você tem Eu quantos? sou pastor e profeta. Então você tem 2. Sabe, mas sabe o que acontece? Aqui, ó. Todo mundo fala, ponta o dedo do profeta é esse aqui, ó. O dedo do profeta é esse aqui. Se você pegar a sua mão, o dedo, o polegar, ele toca em todos os dedos. Porque o profético é o único ministério que tem relação com todos. Entendeu? Ó, todos os dedos. Então o profético tem ministério com todo. Então eu sou um pastor e sou um profeta de Deus. O meu profético é maior ainda. Então, todos que profetizam são profetas. Isso. Validou isso, certo? Então, Mas nem todos têm um ministério. Tá, mas se não tem o ministério é porque não entrou, não colocou o coração no ministério. O seu é Olha como esses caras são. só profético? São satanistas. Não, eu tenho cara. dons espirituais, um chamado específico. Os ministérios, os 5, você tem Eu quantos? sou pastor e profeta. Eu sou pastor e profeta. Olha como esses caras são satanistas, irmão. Porra, chega a dar uma gastura em falar desses caras, velho. Na moral, como é que as pessoas são enganadas por esses caras? O último profeta da Bíblia é Jesus Cristo, irmão. Jesus Cristo foi o único profeta, rei, sacerdote. Jesus era todos esses envolvidos. As únicas pessoas. Vamos pegar o Velho Testamento agora, que eu falei antes, né? Só como base. Mas as únicas pessoas que eram ungidas eram os profetas, porque Deus escolhia a dedo quem ia ser o profeta. Não é esse fila da puta que mente para vocês. Deus escolhia a dedo quem ia ser o profeta. Ungia ele. Era ungido o profeta. Deus ungia os reis. Deus ungia os reis. Entendeu? Ou seja, quando o povo de Israel quis um rei, Deus chegou para o profeta e falou: o povo escolheu fulano de tal, vai lá e unja ele rei. Quando Davi, antes de ser rei, Deus falou no coração de que ele que ia ser o rei. O profeta foi lá, Deus falou: você vai ser o rei porque Deus te escolheu, eu vou te ungir. Não era a pessoa que dizia que era profeta. Não era a pessoa que dizia que era profeta. Aí você você tem fé numa religião que tem todos os ensinamentos, todos os parâmetros para que você entenda as coisas e as pessoas ainda conseguem te enganar. Como é que um cara desse é profeta? Pelo amor de Deus. Profeta comia gafanhoto. Profeta não tinha tênis de 20 mil reais. Entendeu? Profeta não andava de helicóptero. Profeta andava era de pé, com a sandália quando a sandália acabava era o pé no chão, cheio de rachadura. Aí o cara desse vem, porque eu sou profeta e a gente acredita. Vocês estão entendendo? A enganação do povo está sendo por conta do próprio povo. Porque tem pessoas que escutam esses caras falarem e travam a mente e abrem o coração e se fodem. Entendeu? E depois vem criticar nos vídeos porque eu falo xingando. Porque eu não sou cristão. Eu sou ex-cristão. Eu posso xingar. Eu me libertei dessas cadeias que vocês estão presos até hoje. Entendeu? Então, esse foi o vídeo de hoje. Mais uma crítica, mas tentando esclarecer alguns pontos, logicamente, sobre a minha visão. Sei que todo mundo tem uma visão diferente, ainda mais se tratando de religião.
Mas esse foi o vídeo se tratando da minha visão com relação a esses falsos profetas. Não caiam em qualquer lorota que esses caras dizem. A Bíblia está aí de graça para todo mundo na internet, em qualquer lugar. Tem vídeos explicando, tem várias pessoas na internet que explicam sobre Bíblia. Então, se vocês têm alguma dificuldade, é fácil de achar. E criar suas próprias expectativas, mas se libertem dessas cadeias que te prendem a adorar esses caras como se fossem os próprios deuses. Falou? Tchau.